Olá, boa tarde! Como é que vocês estão? Aqui no Café com Esportes, tudo maravilhoso, naquela vibe positiva. E a gente tem uma super convidada. Mas antes de eu dizer isso, deixa eu dar um recadinho para você que quer acompanhar tudo que acontece no Café com Esportes. É só seguir o nosso Instagram, o @goodpe. Tem o nosso Facebook também, que está aqui passando na tela, e tem o YouTube, que você também pode estar assistindo todos os programas que já passaram, e esse também vai estar lá depois para você acompanhar. Se você perdeu alguma coisa ou quer assistir novamente, você pode estar acompanhando aqui nas nossas redes sociais, acompanhando tudo, e não tem desculpa de você estar ligado no Café com Esporte. E também toda a programação da GoodPE. Você também pode estar assistindo pelo canal 27 e 527 da NET. Então acompanhe o Café com Esportes, fica ligado em toda a nossa programação, porque aqui é vibe positiva e todo o conteúdo maravilhoso para você aí de casa. Agora deixa eu falar com a minha convidada, que é uma super convidada. Ela é nutricionista esportiva, a Janine. Tudo bom, Janine? Tudo bom, Valesca. Boa tarde, pessoal de casa. Então, a gente vai falar agora sobre o mundo nutricional, né? Para o atleta, voltado para o atleta. Tem o pré-competição, pós-competição, tem o pré-treino, porque antes de chegar na competição, o atleta precisa treinar, precisa ter todo um aparato. Agora a gente vai falar sobre o pré-treino, né, Janine? Como é que funciona isso do atleta? Sim. Antes de eu falar do pré, exatamente, eu queria falar um pouquinho da importância, né, da nutrição esportiva como um todo, assim, da função do nutricionista esportivo, que é ajustar essa alimentação, inclusive a fase do treinamento. Então, a gente vai ter, no momento, na vida do atleta, a gente vai ter a etapa que ele vai estar com alto volume, baixa intensidade, tem uma etapa que ele está com baixo volume e alta intensidade, e tem um período de competição. E cada fase dessa, Valesca, ele precisa ter uma alimentação diferenciada e específica para aquela fase. Isso é importantíssimo, estar bem ajustado. E, além disso, quando chega o momento da competição, a gente fazer esse preparatório para que ele chegue na competição com bastante energia, com uma recuperação boa no dia da competição, quando isso envolve várias competições no mesmo dia. Mas o que você me perguntou em relação ao pré-treino, né? Antes de a gente falar em competição em si, nessa fase, quando ele está desenvolvendo o treino, o importante é sempre a gente ter uma alimentação que ela forneça energia, logicamente. Mas isso tem que estar ajustado também ao peso do atleta. O que não pode estar acontecendo é a gente estar exagerando no fornecimento de energia, onde ele consegue um acúmulo de glicogênio, que é o que a gente precisa chegar alto, bom, ele está com energia, mas isso está prejudicando o peso dele. Então, por isso que isso vai depender muito de como também está a estrutura daquele atleta naquele momento. Mas, no geral, se é um atleta que não tem problema com o peso, nesse o principal preocupação da gente nutricionista é que ele tenha um fornecimento de energia bom. Mas fornecimento de energia bom não é só carboidrato. Fornecimento de energia bom precisa do carboidrato e precisa dos micronutrientes que estão associados ao metabolismo e à bioquímica da utilização desse carboidrato. E como seria essa parte, porque você falou não só o carboidrato, porque existem as pessoas que acham assim, olha lá na internet e diz, eu quero fazer dieta, eu quero entrar num regime, uma dieta não só para emagrecer, mas para ganhar massa e também ganhar força, né? Sim. Como é? E as pessoas olham lá na internet e acham que funciona assim, não funciona bem assim, né, Janine? Não. Na verdade, é tudo muito específico. Nada que você pegue na internet, assim, dificilmente vai ser algo que vai estar compatível para você. Lá, quando a gente atende atleta, nós nutricionistas, falando de uma maneira geral, quando a gente atende um atleta, a gente não está atendendo simplesmente, estou atendendo um atleta, um jogador de futebol. A gente está atendendo uma pessoa que tem um nome, que existe uma idade, que tem uma história de vida, que tem um metabolismo que favorece e desfavorece em alguns pontos. Existe uma fisiologia, existe uma clínica. Então, a gente atende o todo. E ele pratica atividade física e ele compete. Porque o que pode ser bom para um lutador de MMA não pode ser bom para um jogador de futebol. Cada um tem a sua medida, né? E se até os dois jogadores de futebol com a mesma intensidade, com o mesmo treino, o mesmo horário de treino, talvez até com o mesmo peso. Talvez eles tenham um planejamento dietético diferente. Porque cada um tem sua taxa diferente, cada um tem sua fisiologia. É basicamente isso, né? Exato. Isso é o pré-treino. E agora vamos falar sobre a pré-competição, né? Como é que eles se preparam, o atleta, nessa parte nutricional?
No pós, na verdade, a preocupação tem que estar em recuperar. Eu já preparei o meu atleta para o dia da competição, ele está com bastante energia e no pós eu preciso recuperar. Aquele músculo está ele foi extremamente, vamos falar agredido, ele foi trabalhado de uma forma muito intensa, então existe um processo inflamatório no processo de recuperação e a gente precisa fornecer para aquele atleta uma dieta extremamente anti-inflamatória, rica nesses micronutrientes, rica em antioxidantes, que vai ajudar a recuperar para que ele volte para a fase dele de treinamento e trabalhar para a próxima competição. Mas na parte de pré-competição, como é que funciona? Tem um pré-treino, porque existem atletas que eles treinam avulso, tipo, eles treinam sem ter um fisioterapeuta, um educador físico, uma nutricionista junto com ele. Aí ele chega para você, por exemplo, acima do peso. Como é que funciona isso? E próximo à competição. Nossa, isso acontece? E bastante, muito mais do que deveria acontecer. Porque atletas que não estão no peso certo, eles têm que ser trabalhados. Essa questão do ajuste do peso tem que ser trabalhada antes. No pré-treino, né? Não estamos fazendo no treino, né? Antes da competição, em outra fase. A gente chama fase de treinamento. Não é na fase pré-competição. Isso é para trabalhada em outro momento, para que quando a gente chegue na fase pré-competição, a gente não tenha problema em relação a peso. Eu esteja focada em fornecer um bom rendimento para o dia da competição. Então, quando isso acontece muito com os atletas de luta, porque eles têm que bater um peso, né, na balança. Então, muitas vezes eles deixam isso para cima da hora, mas tenha certeza de uma coisa, deixar para ajustar peso muito próximo de competição, a gente vai ter prejuízo em rendimento. Pode até um atleta perder algum ouro, vamos dizer assim, de chegar lá e você não conseguiu manter o peso que era para manter. Aí você ficou acima do peso. Chegou na nutricionista, ela teve que baixar o seu peso, teve que adequar para aquele momento, que não é uma situação tão boa. Mas aí você chega sem a energia necessária. Sim. Porque pode sim conseguir chegar a tempo, mas também pode não chegar a tempo. E isso pode, vamos dizer assim, ele perder algumas medalhas. Não, ele prejudica o rendimento dele com certeza. Ele perder a medalha e vai depender muito do restante, né, do contexto. Mas se tem um conselho que eu parto falando primeiro ponto ajusta o peso ao peso que você está. Mantenha o peso em que você vai competir no contexto geral da vida, no bloco anual. Esse peso ele precisa ser mantido. Ajustar peso junto de competição nunca vai ser uma boa ideia. Então Então, para vocês que são atletas, eu já deixei ser atleta há muito tempo. Até tentei ser jogadora de futebol, mas não deu muito certo, não. Porque eu não consigo manter uma dieta muito certa. Mas para vocês que são atletas, para vocês que estão nos acompanhando, sigam o que a doutora está dizendo aí, a nutricionista está dizendo. Porque assim, né? Não vão seguindo muito o que eu falo, não, porque eu sou meio coisada, mas para você que está acompanhando. E também não esqueçam de seguir o Instagram, seguir o nosso Facebook, tá acompanhando ao vivo. De segunda a sexta, nesse mesmo horário, às 16 horas, a gente está passando ao vivo para você de casa acompanhar, mandar um direct para a gente. Vocês podem acompanhar tudo. E a gente está indo para um breve comercial. Não fiquem tristes, já voltamos. Nós somos a TVI, uma empresa genuinamente pernambucana que há mais de 15 anos realiza transmissões gravadas e ao vivo de inúmeros eventos nacionais e internacionais. A TVI está sempre com você nos melhores e maiores canais de televisão do Brasil e você também pode fazer parte disso. Estamos à sua disposição para criar e realizar sonhos, projetos e transmissões. Estamos prontos para qualquer desafio. Essa é a nossa missão. Entre em contato pelo telefone 81-99665-1717 ou pelo e-mail central@tviproduções.com.br e leve essa experiência fantástica para o seu público e para a sua audiência. Aqui, na Gráfica do Parque, além de uma simples cópia, temos impressões para pequenas, médias e grandes empresas. Produzimos banner, receituário médico, crachá em PVC, encadernações, capa dura para TCC. E também brindes personalizados como camisas, canecas, sandálias, copinhos, garrafas, squeeze e estampas em almofadas e camisas. A Gráfica do Parque fica na Rua do Futuro, 680, Loja 1, nas Graças. Telefone 3426-9508.
A Intexnet, operadora regional de telecom, projeta soluções de conexões de acordo com as necessidades de cada cliente. A melhor banda larga para a sua casa. Para a sua empresa, temos uma conexão segura e confiável com alto desempenho. Consultores técnicos especializados. Quer organizar ou promover um evento, show, transmissão ao vivo? Chama a Intexnet. Na Estrada das Ubaias, número 20, sala 1004, telefone 3128 7676. O Kevin e o Tadeu queriam abrir uma empresa, porém não tinham um endereço legalizado. A solução ideal para eles foi contratar um plano de endereço empresarial e fiscal na Multi-Office Escritório Virtual. Agora, a empresa do Kevin e do Tadeu está registrada em um endereço de prestígio. Suas correspondências e encomendas são recebidas em horário comercial e se algum cliente vier procurá-los, estes serão imediatamente informados. Multi-Office Escritório Virtual, tornando viável seu negócio. Essa cidade vai tremer e a galera vai zoar. Estamos de volta. Eu disse para não ficar triste, porque no instante o comercial vai e volta e o Café com Esporte já está de volta aqui para vocês. Agora, nossa convidada, a gente está falando com a Janine, ela que é nutricionista esportiva, mas antes da gente voltar a falar com elas, sigam nossas redes sociais, o @goodpe, que é o nosso Instagram, tem o nosso Facebook também, que está passando aqui na tela, e YouTube. Você pode estar acompanhando toda a nossa programação através das nossas redes sociais e tá ligado em tudo que acontece no Café com Esportes. Agora vamos falar com a Janine, ela que estava falando sobre o peso do atleta, que influencia ou não ganhar alguma medalha, ou ela está especificando mais sobre cada atleta. Janine. Olá, pessoal. Vamos lá. A gente tem várias modalidades, né, esportivas. E para você ter noção como é específico o nosso acompanhamento para cada uma, por exemplo, um atleta de luta, eles competem em categorias de peso. Por isso que eu estava falando da questão do peso, que é geralmente quem deixa. Eles precisam atingir 70 quilos para competir em determinada categoria. E aí eles deixam muitas vezes isso para cima da hora. Então a nossa preocupação, no geral, muito da preocupação do nutricionista esportiva para um atleta de luta está relacionada ao peso dele, para a gente manter esse peso ao longo do ano. Um atleta de crossfit, a gente tem uma preocupação muito grande com o ganho de massa muscular, porque eles precisam levantar, para eles aumentarem a categoria, o nível deles de competição, eles precisam ter um pré-requisito de pesos a serem levantados. Então, e para isso, eles precisam de estrutura muscular boa. Então, essa estrutura muscular ele não vai conseguir no pré-competição. Ele precisa ser trabalhada ao longo do ano para que essa estrutura muscular ela venha sendo incorporada à estrutura dele, para que ele consiga desenvolver e competir na categoria que ele deseja. Já um maratonista vai totalmente de encontro a isso, porque um maratonista, ele precisa de rendimento aeróbio, então ele não precisa de carga, ele não precisa de massa muscular, não tão forte, nem deve, porque ele vai correr ali 42 quilômetros, então ele não pode estar com aquela sobrecarga, mesmo que seja massa muscular, ele não pode estar lá correndo com aquele peso, aquelas 5 quilos a mais de massa muscular. Por isso que geralmente os maratonistas, eles são mais magrinhos, porque para eles é interessante que eles não tenham esse sobrepeso, mesmo que isso tenha uma estrutura muscular encorpada. Então, é muito, 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 muito peculiar, muito minucioso, e isso vai, logicamente, interferir diretamente na nossa conduta, né? Depende muito também do objetivo de cada um que vai chegar para a gente, o que eles vão querer.
na verdade. E também tem isso, né, Janine? A gente vai falar agora um pouquinho para o pessoal de casa, a gente está falando aqui sobre os atletas, mas cada um para sua atividade física. Tem pessoas que trabalham mais tempo sentado, tem pessoas que precisam pegar peso no dia a dia, e isso, vamos dizer que isso pesa, né? Sim, sim, sim. E tem as pessoas que não são atletas, né? Então, existem os atletas e existem as pessoas que praticam atividade física no seu dia, e muitas vezes eles pegam informação como essas que eu estou falando aqui e transferem para a realidade deles, e que muitas vezes não é. Porque isso tudo que a gente fala é voltado para rendimento. Tem um erro muito comum de quem é praticante de atividade física, mas que não compete, é de achar que está treinando pesado e já aumentar bastante a quantidade de alimentos, de energia, de carboidratos, porque pensa muito no rendimento, quando, na verdade, a gente não precisa desse exagero, dessa quantidade de carboidratos tão grande para uma pessoa que pratica atividade física de 1 hora por dia, por exemplo. Então, eles acabam consumindo muito mais do que precisam e por isso que acontece um acúmulo maior de gordura corporal. E para os atletas, né? A gente vai voltar agora para os atletas em relação a cortar os alimentos. Sim. Por exemplo, alguns atletas, ou por ser competição amadora, eles não têm ter nutricionista, fisioterapeuta, médico. Eles têm aquilo bem básico que acaba não abrangendo isso. E comem de tudo, não conseguem manter aquela dieta, que a gente, quando fala dieta, não é necessariamente ser aquilo para emagrecer, mas é aquilo que tem que seguir de acordo com o planejamento, né, Janine? Como é que funciona para os atletas ou pessoas que acabam cortando tudo de uma vez só e não sabem a sua necessidade corporal, né? O que o seu físico precisa. Sim, realmente. Queda no rendimento. O principal comprometimento do atleta, quando ele não tem uma alimentação que é compatível com a atividade dele, tanto com a atividade de dia a dia, como a atividade do exercício, né, proposto para a competição, é o rendimento. Porque tudo do atleta é voltado para o rendimento. Na verdade, quando ele procura um médico, quando ele procura um fisioterapeuta, quando ele procura um nutricionista, o nosso valor maior de um atleta é fornecer para ele o rendimento não esperado. Por que é tanta dedicação, né, Valesca? São tantas horas, tantos pensamentos voltados para aquela atividade, para que no dia ele consiga desenvolver da melhor forma possível. Então, geralmente, quando eles cortam um alimento do cardápio, se não é um alimento que era para ser cortado, geralmente é queda do rendimento que ele vai ter. Qual seria o alimento que eles mais cortam e não é para ser cortado? E você acaba, quando eles vêm até você, você percebe que está errado e isso está dando queda no rendimento deles? Na verdade, muitos cortam, assim, hoje é muito popular, né? Cortar glúten e lactose. Então, eles saem cortando tudo que é de massas, de farináceos de uma maneira geral. E o problema disso para o atleta é porque dificilmente, quando é nessa fase de pré-competição, a gente consegue atingir a quantidade de carboidratos necessárias apenas com uma raiz, porque o volume seria muito grande. Então, a gente precisa de farinhas, que não necessariamente é farinha de trigo, mas precisa de farinhas, e muitos criam por estar lendo muito, e realmente para a maioria da população, os farináceos não serem algo tão recomendado, só que eles aí criam uma fobia de farinhas de uma maneira geral, e quando chegam numa pré-competição, para você conseguir atingir via raízes, via arroz, via feijão, a quantidade de carboidratos que precisa na semana pré-competição é muito difícil. Então, eles acabam tendo um prejuízo em relação a isso. É o que mais acontece, mais popular. Mas, na verdade, os atletas eles têm mais problema com a alimentação errada de qualidade do que o corte de uma farinha. O grande problema deles é a parte de micro. Eles têm muito prejuízo em micronutrientes. Que seria micro, seria o... Seria toda a parte de vitaminas e minerais. Eles acham que o fato de consumirem bastante carboidratos vai fornecer energia e está tudo certo. Só que uma farinha, por exemplo, que eu estava falando, o açúcar, são tudo calorias vazias. E que acabam gerando o atleta, dependendo do atleta, ficar um peso acima do que ele pode ficar, né? Um peso acima, a imunidade, comprometimento na imunidade, comprometimento na recuperação. Porque a dieta do atleta, mesmo assim, lógico, depois de uma competição, ela tem que ser extremamente anti-inflamatória. Mas, de uma maneira geral, ela já tem que ser anti-inflamatória e tem que ser muito rica em antioxidantes para sempre estar promovendo essa recuperação, porque o ritmo de treino deles é muito alto. Então, essa parte de micronutrientes é a maior falha deles, acaba sendo essa. Eles se preocupam muito com o carboidrato, o macarrão com carne.
né? E não se preocupam com os vegetais, que é quem vai me fornecer aí todas as vitaminas e minerais de peso, elas vêm dos vegetais, vêm das frutas, vêm das verduras. E esse realmente é a falha maior e grande, muito grande. E para quem quer se tornar um atleta de alto rendimento, dá aquele conselho para todo mundo que está lá de casa, que está aí acompanhando o Café com Esporte. Eu quero ser um atleta de alto rendimento, o que é que eu faço? Em relação à nutrição, vocês precisam investir numa boa alimentação, porque principalmente assim, hoje, cada vez mais os atletas eles estão procurando ajuda não só da nutrição, mas de toda uma equipe multidisciplinar que seja focada nesse rendimento dele. E quem não se ajustar a isso vai ficar de fora, porque as pessoas estão muito preparados, eles vivem em função disso e melhora demais, tanto o rendimento como a recuperação. Porque assim, ok, eu cheguei no dia com um rendimento legal, mas se eu não tenho uma recuperação, eu tenho um prejuízo no rendimento no pós. Não é ele tem que viver nesse ciclo de rendimento-recuperação, eterno. Uma quebra nesse processo compromete o treino dele, compromete o resultado. Ô Janine, você fala sobre a micro, né? Que é os micronutrientes, vitaminas e minerais. Isso também afeta, por exemplo, afeta o rendimento na parte de nutrição e pode afetar os ossos ou alguma coisa. Sim. E isso também prejudica ele na parte de ir competir. Sim, lesão. De ter maior risco de lesão. Exato, é isso aí. Eu queria entender um pouquinho essa parte aí. É maior risco de lesão. Assim, tem vários casos, vários casos de eles não terem uma gestão adequada de determinados micronutrientes e isso favorece desfavorece o processo de recuperação. Então, as fibras musculares elas ficam comprometidas e isso pode provocar lesão. Ou um risco maior de sarcopenia, que é perda de massa muscular. Então, tem vários casos clínicos, problemas clínicos que podem estar relacionados com a falta de ingestão das vitaminas e minerais. Então, Janine, o nosso programa está chegando ao fim. Quer deixar algum recadinho para quem está de casa acompanhando? Eu quero deixar um recado para que vocês se cuidem, porque a alimentação não é só o frango com batata doce, que já é muito bom, mas que precisa também das verduras, que eu sei que muita gente não tem hábito, mas é importante e é só uma questão de você se esforçar para você consumir, que eu garanto que você já tem vários casos aí de pessoas que nunca consumiram e conseguem comer hoje um pratão aí de vegetais e vocês tenham certeza que isso vai melhorar a imunidade, melhora todo esse ciclo que eu estava falando de rendimento, recuperação, que é muito importante para vocês, atleta. Se cuidem, eu sou muito fã de vocês, porque são pessoas realmente que nos inspiram, né? Eles são incríveis. Deixam um pouco da vida pessoal para poder estar indo tentar ganhar alguma coisa na sua categoria, né? No seu esporte. Então, para vocês, fica aqui o nosso agradecimento aos atletas. Sem vocês, o que seria o esporte, né? A gente precisa dos atletas para ter o esporte no geral. E é isso. Janine, muito obrigada por ter vindo ao programa. Obrigada a você, Valesca. Para você de casa, não fiquem tristes. Amanhã tem mais Café com Esportes, tem mais convidados, super convidados. Não esqueçam de seguir as nossas redes sociais, que está passando aqui na tela. Você pode estar acompanhando esse programa depois, lá no YouTube. E tá deixando seu comentário, seu like, sua mensagem, também no direct também do Instagram. Fiquem com Deus, até amanhã.